No episódio anterior você acompanhou nossa passagem por Veneza, mas como tudo que é bom dura pouco, tivemos que partir. A nossa travessia de Veneza a Croácia foi com bastante emoção, mas desafio mesmo está sendo a nossa caçada pelo tripulante intruso. Antes de continuar, gostaríamos de pedir que você curta o vídeo. Não esquece de fazer isso, é muito importante para nós. Tá chovendo bem lá fora. Aqui, segundo o radar, é onde tá a zona de chuva. E tá uma mega chuva. A visibilidade também tá bem ruim. Então o Beto tá lá fora e eu tô acompanhando aqui dentro pelo radar. A gente já sabia, já tava na previsão isso. Mas também não tinha vento nem onda, é só a visibilidade mesmo. Porém, uma hora depois de deixar o canal, o vento começou e com muita força. Estava só de mestra no primeiro riso. Assim que fiz isso, veio uma rajada trazendo uma névoa de água por uns 5 minutos. Olha, gente, eu vou falar pra vocês que eu tô amando a Europa, mas eu tô muito mais a Baía de Paraty, de Angra, Rio, que o vento é tranquilo. Aqui, entre umas porradas, essa chuva pra assustar. Agora o Beto fica meio desesperado, porque entra umas rajadas com tudo. Aí voltar também, mas a gente precisa enfrentar essas coisas, mas tipo, não é nada demais. Quer dizer, são 25 nós, mas com chuva, assusta. PS que eu resolvi lavar todas as roupas antes de sair da marina, né? Aí estamos assim. E Google, que é um cagão e morre de medo de trovão. Quem morre de medo de trovão e tá debaixo da mesa? Hã, seu bundão? Você é um cachorro ou uma barata? Um cachorro ou uma barata? Assim que o vento passou, a chuva parou e apareceu de longe um objeto branco brilhando no mar. Eis que no meio da nossa aventura, no meio da chuva, a gente acha um unicórnio, um cisne, alguma coisa perdida no mar e nós vamos resgatar. Porque resgatamos tudo. Unicórnio, nós estamos indo até você. Olha lá ele. Unicórnio resgatado. O novo membro da família, gigante. Imagina tudo isso afundando. Resgatamos. Fire breath and open sky. It's not what we know. Depois de resgatar o unicórnio, o sol apareceu. Ele trouxe luz para nossa vida. It's not what we see. It's what we choose to. Quando balança, a gente come macarrão, que é o mais fácil de se cozinhar quando tá balançando bastante. Depois disso, fomos até o mar motorando. Acabamos de chegar em Umag. Ah, lá vai os nomes complicados aqui da Croácia. Foi uma viagem mais ou menos motorando, umas ondinhas bem chatinhas, mas chegamos, foi tudo bem. E até pra quem tem dúvida por que a gente decidiu voltar pela Croácia e não pela Itália, uma das razões é porque aqui tem mais ancoragem e não tem que pagar marina. Segundo, para aproveitar o resto do verão, o finalzinho do verão. E aqui tem praias mais bonitas do que a parte que a gente estava da Itália, né? Que é a parte de dentro, digamos. E por questão de dinheiro também, que lá é euro, aqui é kuna, as coisas têm um valor um pouco diferente. Então estamos de volta à Croácia, só que dessa vez de férias. Sem painel solar, sem coisas para consertar, sem pressa, e vamos descendo.
It's what we choose to be. Fire, breath, and opens. Outra coisa, nós ligamos no Harbour Master daqui e nós vamos dar entrada amanhã, porque hoje já tá fechado, a gente ligou, tá tudo certo, a gente ia amanhã no primeiro horário. Então nós vamos ancorar, estamos com a bandeirinha amarela e amanhã vamos fazer as papeladas. It's what we choose to be. Bom dia, Croácia! Dormimos na âncora aqui em Umag. Foi super tranquilo. Agora de manhã o Beto tava colocando bote na água, veio alguém falando que ele ia ter que pagar uma multa por não ter ido no Harbour Master ontem. E aí o Beto falou que ligou e tudo mais. E ele falou, não, porque não é assim. Aquelas coisas que você liga, te fala uma coisa, a pessoa vem e te fala outra. Isso acontece em todo o país, eu acho, essa coisa de diz que me diz que, sabe? O policial aqui ficou um pouco bravo, mas como o Harbour Master que deu a informação errada para nós, ele falou, não ouça o Harbour Master porque ele acha que só precisa dele aqui. E na verdade você tem que chegar no país e todas as polícias são 24 horas, só o Harbour Master que você pode ir no dia seguinte. E essa pessoa que tava te dando bronca era quem? Não, quem foi falar com a gente foi o Port Authority, que é o dono do porto aqui, né? O cara que tem a concessão para cuidar do porto. E ele explicou pra gente como que funciona e tal. E aqui você tem que pagar na âncora, ou na poita, ou na margem aqui. Daí cada lugar que você parar o preço varia. Falando em ancoragem, quando fui levantar âncora para ir para a polícia, percebi que o contador de metros da corrente não estava funcionando. Muito estranho. Mas como estamos em um veleiro, é normal as coisas pararem de funcionar do nada. Abri o guincho e vi que o ímã que faz a contagem estava bem enferrujado. Achei que era esse o problema. E para remediar, pintei a corrente com o esmalte da Thaís a cada 5 metros. O que eu tava com mais saudade da Croácia é a Pekara, que é a padaria daqui. O pão deles é maravilhoso, maravilhoso. Olha, na Itália a gente só comeu croissant bom. O pão não era tão bom igual aqui da Croácia. E olha que eu vivo de pão, então daqui... Abastecemos o barco de diesel e fomos para Servar. Melhor jeito de velejar, sem pressa. Estamos aqui comendo nosso kefirzinho. 6 knots de vento, 3 e 2 de velocidade. Viu? Sem mais visitas, agora é só nós de volta. De volta à rotina. E Gugolina, a família completa agora. Mas é bom, a rotina faz bem de vez em quando. Sipping coffee under the apple tree. This gentleman. E agora a gente tá indo pra um lugar que é mais tranquilo. Que eu vou encher meu stand-up, que faz tempo que eu e o Gugolinos não andamos de stand-up. Ficar mais relax e vamos descendo na boa, tranquilo e quando tiver vento, igual agora. When the wind blows and the windows are closing. Dessa vez que a gente entrou na Croácia, a gente pagou menos porque tem a taxa de turismo e tem a taxa, o vinhete, né? Então a gente pagou só o vinhete por um mês e a taxa de turismo, que é válida por um ano, a gente já tinha pago daquela vez que a gente veio. Então ficou 170 € só pelo vinhete de um mês, o tamanho do nosso barco. You turn rain into a blue sky. Aproveitamos as duchas de água gratuita no local para abastecer o tanque e descobrimos uma loja náutica na cidade. Então compramos os marcadores de corrente para não depender mais do contador eletrônico ou da marca de esmalte da Thaís. You don't have to be smart. No need to dress up for me to see.
Ficamos alguns dias nesse lugar, o suficiente para notar que tínhamos algum clandestino no barco. Primeiro encontrei fezes no convés, principalmente perto da caixa de âncora, mas achei que era de algum tipo de pássaro. À noite a gente encontrou tipo uns cocôzinhos, até falei que eram os coelhos que o Google fica caçando. E a gente foi pesquisar que podia ser rato ou morcego. Aí eu limpei o barco todo, rato a gente acha que não é. E aí eu fui fazer o meu kefir de todo dia, eis que a minha banana está comida. E ela fica num lugar super escondidinho pra não pegar claridade e tudo mais, pra durar mais. Então a gente acha que o morcego deve ter entrado e comido nossa banana. E quem sabe até passou umas noites aqui no barco, porque já faz 2 dias que a gente tá tentando descobrir o que é. Bom, vocês lembram que ontem eu falei que tinha entrado um morcego aqui e comido minha banana, certo? E que o cãozinho nem viu o morcego entrar. Mas, na verdade, nós descobrimos que é um ratinho que está aqui. Um ratinho, um camundongo, um hamster, qualquer nome que você queira dar para um roedor que entrou aqui no barco. A gente acha que provavelmente foi em Veneza, que foi onde começou a aparecer os cocôzinhos. Ontem à noite eu fiquei acordada até umas 2, 3 horas da manhã e aí eu comecei a ouvir, tipo... Sabe? Tipo, tentando entrar. E aí a gente começou a ver que era um rato. E começamos a ligar os pontos. Então tem uns lugares que tem uns farelos. E eu não sabia do que era. Eu até tinha deixado ontem pro Beto ver, daí hoje eu pensei, né? Tipo, lógico, foi o rato que deve ter comido alguma coisa. Tava aqui anotando os gastos nas nossas coisas. E aí eu comecei a sentir um cheiro muito estranho. E eu resolvi ir um pouco mais a fundo. E aí olha o rato que ele fez. O rato comeu isso. Aí aqui também tá um cheiro forte. Ó, o rato comeu isso. Eu nem sei o que é isso. E aí tá aqui, eu encontrei um xixi dele. O Beto falou que esse cabo que o ratinho Mickey Mouse comeu é do Rei Marine, ou seja... Já começamos com o prejuízo do rato. Google, por favor, caça o rato. Você é um ratão, você deveria descobrir onde tá o rato, não ficar deitado. Estamos aqui caçando o rato, porque o Freud tá sendo o cheiro do xixi dele. Pô, ele fez aqui. Ó, tá vendo? Tem uns cocôzinhos, tem um xixi ali. Aqui também, junto com o nosso unicórnio. Beto desmontou aqui a antepara, que foi onde a gente encontrou, ó. E ele roeu aqui. Ele roeu pra conseguir passar. E aí nisso ele fez xixi aqui na antepara. Tá Freud. Nós vamos matar esse rato. Tell King of Hearts to arm all his forces, so you can learn to be kind. What a start, inside out and upside down. No stress, I'm a clean up this. Velejamos então até a nossa próxima parada, a enseada de Pautana, onde ficamos 2 dias esperando mais ventos. First hand me scissors. Lá começamos a nossa busca por uma ratoeira. Não encontramos em lugar nenhum por ser uma cidade pequena, então vimos na internet algumas ratoeiras caseiras. Ó, o Beto montou, já que ele gosta de banana, a gente colocou a banana aqui e a banana aqui. E aí disse que ele entra e cai no buraco. Fracasso total. So you can learn to be kind. Saímos de Pautana em uma velejada fantástica até a ilha de Lozini. To arm all his forces, so you can learn to be kind. Chegamos em Kunsk, é o nome daqui, que é onde a gente tá.
A gente teve que vir um pouco no final com o motor porque acabou o vento e o lugar é incrível, incrível, sensacional. Mas isso você vai ver na próxima semana. Aguarde as cenas dos próximos capítulos. Será que vamos pegar o rato? Olha o Google, caçador de ratos. Ele caçou muito a noite inteira. Se você gostou, não esqueça de deixar o seu curtir no vídeo, comente e compartilhe. Nosso muito obrigado por nos ajudar. E também agradecemos a todos os apoiadores que contribuem financeiramente para realizarmos esses vídeos. Até a próxima semana, tchau e bons ventos!